Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Espero e oro para que esteja bem, tanto você quanto todos os seus familiares. Sou o pastor Eliseu Fausto e estarei expondo o livro de Provérbios nesses dias. Depois de meditar nos variados raciocínios devocionais de adoração em salmos, no livro de Provérbios, estaremos meditando nos raciocínios da vida prática. Você está pronto para essa poderosa aventura espiritual? Então, vem comigo. Como é de praxe, nesse primeiro dia estarei esclarecendo os pontos iniciais do livro, significado do título, sua autoria, data e propósito. Antes, porém, deixa eu esclarecer que nessas exposições estarei tratando especificamente do entendimento e não das técnicas teológicas como modo de apresentação dos vários paralelismos e epigramas encontrados no livro. O título Provérbios, que o livro recebe em nossas Bíblias, tem como significado ditos breves. Falando de outra forma, são máximas de sabedoria fáceis de se lembrar. O livro apresenta o seu autor logo no início. É dito que são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Capítulo 1, versículo 1, também nos capítulos 10, versículo 1 e 25, versículo 1. Esses textos também indicarão a divisão do livro em 3 partes. As declarações encontradas nesses versículos que mencionei fazem com que dificilmente alguém questione ou duvide que a autoria do livro de Provérbios não tenha sido do rei Salomão, filho de Davi. A data da escrita acompanha o período do seu autor, Salomão, que viveu aproximadamente entre os anos 996 a 926 a.C. Possa ser que houveram alguns outros autores, como mencionado no final do livro. Porém, pode ser também que o próprio Salomão tenha se valido de pseudônimos, que é a utilização de nomes criados com o propósito de alcançar outros públicos. O propósito do livro também é conhecido logo no início, quando lemos as palavras: seu propósito é ensinar a disciplina e a sabedoria às pessoas, nos versículos 2 ao 4. Não é necessário acrescentar nada sobre o propósito deste livro, pois essa explicação contida nesses versículos citados são o suficiente, ou seja, ensinar a disciplina e sabedoria. Nesta exposição, vou dividir o livro em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9, onde contém vários conselhos dirigidos a um aprendiz ou a um discípulo novato por um pai espiritual. E é bom que perceba que nesta primeira parte não temos uma apresentação em provérbios propriamente dito, mas a apresentação de vários poemas de sabedoria, seguindo alguns temas específicos. A segunda parte vai do capítulo 10 até o capítulo 24, e nela temos a apresentação da sabedoria em forma de provérbios propriamente dito, utilizando os aforismos, que são apresentações breves de uma verdade. E por fim, a terceira parte do livro vai do capítulo 25 até o 31. E nesta parte temos alguns epigramas, que são ditos breves, apresentados de uma forma paradoxal, onde 2 verdades são apresentadas paralelamente. Também tem alguns outros grupos de provérbios, como o conselho da mãe de Lemuel e por fim o acróstico da mulher virtuosa que finaliza o livro. Neste primeiro dia de meditação, estarei expondo os capítulos 1, 2 e 3 deste maravilhoso livro de sabedoria. Vem comigo. Do versículo 1 até o versículo 7 do primeiro capítulo, temos a descrição da autoria do livro e o propósito do mesmo, como já comentei. Nos versículos seguintes, somos conduzidos ao entendimento de que o livro vai tratar a sabedoria a partir do princípio do temor a Deus. O sábio afirma que os tolos não aceitam a sabedoria e nem a disciplina. Afirma que, para um simples alcançar a sabedoria, muitas vezes será necessário a correção
e a disciplina, mas os tolos não aceitam nenhum nem o outro. Por este motivo, não alcançam a sabedoria. O entendimento relatado pelo sábio aqui é que o temor, que significa a consideração, o respeito e a submissão a Deus, traz até a pessoa simples uma disposição para a sabedoria e verdadeiro entendimento. Dos versículos 8 até o versículo 19, temos a primeira orientação do sábio. Ele orienta aos filhos que sigam o ensino de seus pais e aceitem a sua correção, lembrando que pais aqui significa orientadores de princípios bíblicos. O sábio afirma que a recompensa pela obediência aos conselhos desses pais espirituais trará honra e riquezas, pois seguindo o conselho deles, o filho, lembrando que filho significa discípulo ou aprendiz, não aceitará o convite dos que são levados por ganância e violência, e por esses meios acumulam riquezas sujas e imorais. Mas o aprendiz deve seguir os bons princípios no caminho correto e alcançar honra e riquezas por esses meios, sempre lembrando que o amor à honra e às riquezas, sendo elevados acima do amor a Deus, é considerado tolice. Do versículo 20 até o versículo 33, o sábio agora se dirige aos homens e às mulheres que não ouviram e nem seguiram o ensino dos pais em seus lares, e por este motivo são ingênuos e tolos, já na idade adulta. Na sequência, o sábio traz a imagem da sabedoria clamando pelas ruas e pela cidade, trazendo ensino e exortação para todos que continuem em sua tolice. A sabedoria afirma que haverá desgraça e calamidade sobre eles, por terem rejeitado desde a meninice a correção e o seu ensino, e receberão como recompensa pela rejeição o sofrimento. Mas aqueles que ouviram e aceitaram seus ensinos e correções desde o lar serão felizes e receberão muitas e boas recompensas. Não é preciso ser muito observador para notar a verdade deste ensino. Não é verdade? Hoje, você tem a oportunidade de se manter nos ensinos bíblicos e alcançar uma vida de paz e tranquilidade. Não abandone os ensinos do temor ao Senhor, ainda que não seja rápida a recompensa, mas tenha certeza que a recompensa de Deus sempre virá. Quero finalizar o primeiro capítulo com essa pequena ilustração. Certo monge, ensinando um discípulo, disse: vai até a cidade da perdição, como era conhecida uma tal cidade ali próximo do povoado deles, e pediu que esse discípulo comprasse para ele ervas. O discípulo respondeu rapidamente: sim, meu mestre. Quando o discípulo se virou para partir em destino àquela cidade, o monge levantou o seu cajado e deu uma pancada com esse cajado com muita força nas costas do discípulo. O discípulo, assustado, logo virou com um olhar de muito espanto e perguntou: mestre, por que o Senhor me bateu? O mestre respondeu: para que você não caia no pecado quando for tentado na cidade da perdição, e por esse pecado você perca a sua alma. O discípulo retrucou: mas, mestre, eu nem pequei para que merecesse esse castigo. O mestre esclareceu: estou te corrigindo antes de pecar, justamente para não cometer esse erro, pois não vai adiantar eu te bater depois que já estiver no erro. No capítulo 2, nós temos do versículo 1 até o 22 a orientação do sábio a que o discípulo não somente ouça os ensinos, mas os guarde, pois somente assim o filho chegará ao verdadeiro entendimento e conhecerá o temor do Senhor. Deus é quem se encarrega de trazer ao coração dos que guardam e desejam a sabedoria o verdadeiro senso de direção a seguir, o que é correto. E haverá alegria no coração desses que são guiados por Deus. Neste estado de obediência, por causa da guarda da sabedoria, o aprendiz estará livre dos perversos e dos homens maus. A sabedoria trará ao coração do aprendiz
o sentido e o caminho correto para uma vida em Deus. E essa disposição do coração o deixará livre, inclusive da mulher imoral. A perseverança em seguir a sabedoria e, consequentemente, o temor a Deus trará ao discípulo uma certeza de vida longa, pois terá a aprovação divina. No último capítulo de hoje, o capítulo 3, nós temos do versículo 1 até o 12, o sábio orientando o aprendiz a praticar o ensino, pois pela prática ele alcançará uma boa reputação diante dos homens e será bem visto por Deus. Pois, quando há total dependência de Deus sobre todas as coisas, o prazer de Deus está presente. Pois a honra retornará para quem de fato é digno, Deus. Agindo assim, quando receber os bens pelo seu trabalho, honrará a Deus em suas riquezas e tudo que possui. E Deus cuidará de trazer abundância de colheitas e mantimentos na casa daquele que aprendeu com a sabedoria. E também, quando a situação for de privação por algum tempo, deverá se alegrar por estar sendo corrigido por Deus, pois o Senhor só corrige aos que Ele ama. Nos versículos 13 ao 20, o sábio utiliza de 6 versos para trazer ao aprendiz o valor e as vantagens da sabedoria. Começa afirmando que ela é muito mais valiosa que qualquer minério de valor. Vale mais que bens materiais. E afirma que o apego à sabedoria traz vida, honra e paz. Nos outros 2 versículos, ele declara que foi através da sabedoria que o Senhor Deus fundou a terra e também por meio dela ele a governa, deixando bem claro que se Deus, que é eterno e poderosíssimo, se utiliza da sabedoria, então ela com certeza é muito valiosa. Os últimos versículos do capítulo 3, do versículo 21 ao 33, o sábio orienta o aprendiz a não abandonar o bom senso e nem o discernimento. Estes 2 trará 4 bênçãos internas e 4 bênçãos externas. As bênçãos internas, saúde para a alma e a segurança no caminho. Não terá medo ao dormir e terá tranquilidade na vida. Tudo porque o Senhor é a segurança dos que agem de acordo com a sensatez e o discernimento. As bênçãos externas sobre os que agem de acordo com a sensatez e o discernimento são: eles serão reconhecidos e não tropeçarão. A destruição não os atingirá, e Deus não deixará que seus pés fiquem presos em armadilhas. O discernimento também os auxilia a ajudar no momento certo a quem precisa, e também o ajudará a não valorizar os perversos, pois Deus abomina os tais. Saiba que de tudo que se deve guardar, guarde a confiança em Deus e em sua palavra, pois só assim teremos verdadeiro bom senso e ótimo discernimento. Quando você preserva a prática do amor e da compaixão, você está gerando vida. Quando você pratica e promove a união em misericórdia, você também gera vida. E somente a sabedoria fará com que isso ocorra em sua e na minha vida. Viva a sabedoria que vem por intermédio da palavra de Deus, e eu tenho certeza que terás vida em si mesmo. Desejo a você um ótimo dia e até amanhã, querendo Deus.